Na escola, primeiro a gente aprende a lição e depois a gente passa pela prova. Na vida com Deus, primeiro a gente passa pela prova e depois a gente aprende a lição. Em Gênesis, no capítulo 50 e no versículo 19, a palavra de Deus nos diz: Não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. Você sabe quem foi que falou essas palavras? Foi José. José, o mesmo José que foi vendido pelos seus irmãos, mandado como escravo para o Egito, e lá no Egito ele é preso, humilhado, tudo injustamente, e depois se torna governador. José, em determinado momento, fala para os irmãos dele: Olha, não se recriminem por vocês terem me enviado para cá, porque no final das contas não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus que me enviou para que houvesse conservação de vida. A gente sabe o fim da história. A gente sabe que no fim teve um final feliz, que tudo ficou bem. Depois de toda aquela humilhação que ele passou, Deus exaltou José, colocou ele num lugar de honra. Mas tenta imaginar por um segundo se você estivesse na pele de José e se você não soubesse do fim da história. Se você estivesse sendo humilhado, vendido, preso, maltratado, sem saber que no fim você se tornaria um governador. Você continuaria temendo o Senhor? José permaneceu fiel mesmo sem saber o fim da história. E no meio de toda aquela tribulação, José reconheceu que era a mão do Senhor que estava agindo em sua vida. Ele não diz: eu vim para o Egito por culpa dos meus irmãos. Não, ele diz que foi o Senhor que o enviou para lá. E quando José diz que foi o Senhor que o enviou para lá, ele está admitindo que foi o Senhor que permitiu que ele fosse jogado num poço, que foi o Senhor que permitiu que ele fosse vendido como escravo, que o Senhor permitiu que ele fosse lançado na prisão. José está reconhecendo que todas essas coisas faziam parte de um plano arquitetado pelo Senhor. Vocês já pararam para ler a carta de Tiago? Vocês já viram como é que essa carta começa? Logo no versículo 2, no início da carta, Tiago diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. O que a palavra de Deus está querendo nos comunicar aqui é que a gente tem que ficar alegre quando a gente está passando por diversas provações. Não somente ficar alegre, mas considerar motivo de grande alegria. Não é pouca alegria, é grande alegria. Porque todas as vezes que a nossa fé é provada, isso produz em nós perseverança. E o objetivo disso tudo é que no fim nós nos tornemos cristãos maduros e íntegros. O tempo inteiro, na história de José, ele estava passando por provações. E em cada uma dessas provações, o caráter dele estava sendo trabalhado para que ele fosse mais maduro e mais íntegro. Se nós pararmos para analisar a fundo a história, a gente percebe que desde que ele estava na casa do pai dele, até o momento onde ele vai para a casa de Potifar e que ele vai para a prisão, José sempre assume uma postura de liderança, de alguém que está cuidando das coisas, administrando as coisas. Chega um momento que Potifar até fala: olha, da minha casa eu não sei mais nada além do prato que eu como, tudo eu entreguei nas mãos de José. E todo lugar onde José entra em cena, ele faz com que as coisas prosperem. E eu consigo perceber que em cada uma dessas situações, Deus estava treinando José para que quando ele fosse de fato o governador, ele soubesse como liderar. Todas essas provações provaram o caráter dele e mostraram que ele de fato era um servo fiel ao Senhor. E Deus provou a fé de José. Quantas vezes a gente pede ao Senhor: Senhor, aumenta a minha fé, ou me faz um cristão mais maduro, me faz um cristão mais forte. E você já parou para pensar como é que Deus aumenta a nossa fé? O Senhor aumenta a nossa fé colocando a nossa fé em prova. O Senhor nos torna cristãos mais maduros, nos colocando em situações onde essa maturidade vai ser lapidada. É por isso que Tiago está dizendo que a gente tem que ter, por motivo de grande alegria, passar por diversas provações, porque cada vez que a nossa fé é provada, cada vez que a nossa fidelidade ao Senhor é testada, é colocada em xeque, a gente tem a oportunidade de crescer um pouco mais. Nós só podemos dizer que uma fé é inabalável quando essa fé é colocada em situações onde ela poderia ter sido abalada. Um dos versículos mais famosos da Bíblia, que é Romanos 8:26, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito. E eu gosto muito da tradução da NVI porque ela diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Em todas as coisas, a mão de Deus está agindo. A mão do Senhor está garantindo que tudo coopere para o nosso bem. Até mesmo as perdas, as tristezas, as tribulações, as provas,
tudo isso está cooperando para o nosso bem. Tudo. E eu sei que essa é uma palavra difícil de aceitar. Se você parar para ver os últimos vídeos que eu fiz aqui, os últimos devocionais, tenho trazido muito esse assunto à tona de que talvez Deus não vá te dar uma vida confortável e seja exatamente esse o sinal de que Ele está trabalhando na sua vida. Porque quando Deus nos coloca em situações desconfortáveis, quando Deus nos coloca provações e lutas para que nós possamos enfrentá-las, Deus está de alguma forma testando a nossa fidelidade a Ele. O Senhor está de alguma forma tentando nos fazer crescer e avançar em maturidade, em crescimento espiritual, e nós precisamos nos alegrar por passarmos por isso. É óbvio que não é bom passar por problemas. Eu não gosto de passar por problemas, mas eu tenho falado muito sobre isso aqui nos últimos tempos, porque essa é a mensagem que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu até queria muito que fosse uma coisa mais motivacional, queria falar de outros assuntos, mas eu vou fazer o quê se é o que Deus tem colocado dentro de mim, se essa é a mensagem que tem pulsado para que eu transmita para vocês. Deus, ele está sempre no controle de todas as situações, e se ele está permitindo que a gente passe por algum tipo de prova, é porque tem alguma coisa para ser trabalhada em nosso coração. Então, quando a sua fé é testada, você tem a oportunidade de desenvolver uma fé mais firme. Eu gosto muito de falar para mim mesma que eu não sei exatamente o que é que Deus está fazendo, mas eu não tenho dúvidas de que Ele é bom. E se eu sei que Ele é bom, eu posso confiar nele. Eu posso confiar minha história nas mãos dele e ter a certeza de que talvez eu não entenda, mas eu sei que Ele está fazendo de alguma forma toda aquela situação desastrosa cooperar para o meu bem. E no fim, eu sei que isso vai resultar em bênção. Se no meio daquela aflição eu encontrei vários motivos para tentar questionar o amor de Deus, para tentar duvidar da fidelidade dele ou do caráter dele, mas eu não duvido e eu permaneço e eu persevero, aquela aflição já está me abençoando. Quem foi que te falou que ia ser fácil? Quem foi que vendeu pra gente essa propaganda de que ia ser tudo flores? Não é. Muitas vezes eu peço ao Senhor flores e Deus me manda chuva. E aí eu entendo que sem a chuva as flores não crescem. Muitas vezes eu peço a Deus, Deus me dá mais sabedoria. E Deus não joga sabedoria na minha cara. Deus me coloca em situações que vão me ensinar a ser mais sábia. Muitas vezes eu peço para o Senhor para Ele me ensinar a ter mais fé, a ser mais fiel a Ele, a palavra dEle. Deus não pega virtude e joga assim em mim como num passe de mágica. Não. Deus, Ele me coloca em situações que vão testar minha fé. Ele vai me colocar em situações que vão me ensinar a ser mais fiel a Ele, a ser mais obediente. Ou talvez a gente fique triste porque isso faz parte, mas saiba que se você está sofrendo, a mão do Senhor continua agindo. Eu acho que a maior pergunta que eu tenho me feito nos últimos tempos é: você vai confiar no Senhor? E eu te pergunto, você vai confiar no Senhor? Deus quer te ensinar lições importantes e eu queria que tivesse um caminho mais fácil, mas não tem, o caminho é estreito mesmo, é isso mesmo. Você vai ter que passar por algumas situações mesmo e é isso, mas saiba que Deus está com você, mesmo no vale da sombra da morte. Deus permanece ao nosso lado, Ele continua cuidando dos nossos corações e Ele está trabalhando para que tudo coopere para o nosso bem. Você quer aprender mais do Senhor? Você quer ouvir mais a voz de Deus? Muitas vezes você vai ter que passar pelo vale do sofrimento. Os momentos da minha vida onde eu tive as minhas feridas mais profundas foram justamente os mesmos momentos onde eu mais vi a glória de Deus. Foram os momentos onde eu mais senti a graça dele ser derramada na minha vida. E isso me mudou totalmente, e eu tenho certeza que isso também vai te mudar. E aí eu espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida, e apesar dela parecer um pouco até desmotivacional e desesperançosa para algumas pessoas, eu ficar dizendo, tu vai sofrer. Eu sei que não é uma mensagem fácil, mas o fim dessa mensagem é de esperança. Esperança de que os nossos dias estão nas mãos de um Deus que é bom. Ele sabe o que ele está fazendo e a gente pode confiar nele. Eu espero que você guarde isso com muito carinho e que o Senhor tenha falado com você de alguma forma. Um beijo e até o próximo vídeo.